Olá pessoal, hoje é terça-feira, 2 de setembro de 25, e nosso amigo John Helmer está de volta conosco. Bem-vindo de volta, John. Obrigado por me receber, Nima. Por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal para ajudar nossa conversa a alcançar mais pessoas no YouTube. Obrigado. John, vamos começar com a cúpula da OCS. Na minha opinião, a Índia foi um divisor de águas. A forma como a Índia está se aproximando da Rússia e da China. Qual é a sua percepção sobre isso? Bem, você intitulou nosso podcast de hoje como Tiro pela Culatra da SO em Trump, e foi mais do que isso. Mas certamente foi um grande tiro pela culatra, com algumas coisas muito interessantes que não estão na imprensa. Vamos analisar primeiro a derrota de Trump e depois veremos a vitória da Índia, China e Rússia, porque isso também precisa ser qualificado. Trump, vamos lembrar, afirmou ter feito a paz entre Paquistão e Índia, entre Irã e Israel, entre Azerbaijão e Armênia, por exemplo. Agora, dentro da SCO, o presidente Trump tinha 3 pessoas em particular. Você pode chamá-los de informantes, de aliados, ou nosso público pode simplesmente chamá-los de fantoches. Um deles era Shahbaz Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão. O outro era Nikol Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia. E o terceiro, um pouco surpreendente, Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia. Deixe-me explicar por que eles se qualificam como os capachos derrotados de Trump nesta reunião. Shahbaz Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão, foi alvo de piadas em vários vídeos, nos quais aparece literalmente correndo atrás do presidente Putin enquanto ele passava, tentando apertar sua mão. Não consigo perceber pelo vídeo se ele realmente conseguiu apertar a mão de Putin. O importante, no entanto, é que o Paquistão havia conseguido 3 meses atrás, na reunião dos ministros das Relações Exteriores da OCS, evitar a menção a Pahalgam na declaração final. O ataque terrorista em Pahalgam foi lançado por procuradores apoiados pelo Paquistão, terroristas, que mataram, se não me engano, 26 indianos na região da Caxemira. Isso levou à retaliação indiana e à curta guerra entre Índia e Paquistão, que o presidente Trump afirmou ter resolvido. Sendo isso uma mentira, o importante é que após esse episódio, houve uma reorientação muito significativa do Paquistão, liderada pelo chefe do exército, que visitou Trump para um almoço na Casa Branca e reorientou o Paquistão de acordo com os objetivos dos Estados Unidos, incluindo fazer guerra através do Baluchistão contra o Irã no oeste. Agora Sharif foi ignorado pelo presidente Xi Jinping, pelo Sr. Modi, o primeiro-ministro da Índia, e pelo presidente Putin. Ele se encontrou com o presidente iraniano, Sr. Pezeshkian, mas foi geralmente ignorado. Mais importante ainda, na declaração de Tianjin, Pahalgam foi mencionado nominalmente e condenado não apenas como um ato terrorista, mas como parte de um processo que foi condenado, o movimento de terroristas através de fronteiras. E isso tem alguma relevância para o conflito entre Ucrânia e Rússia, ao qual voltarei em um minuto. Mas o interessante é que 3 meses atrás, 12 semanas atrás, o Paquistão conseguiu bloquear a menção explícita de Pahalgam, o estopim da guerra. Eles fracassaram esta semana em Tianjin. Agora essa é uma derrota muito significativa, não apenas para o Paquistão, mas indiretamente para os Estados Unidos, que agora se tornaram um aliado militar e estratégico cada vez mais próximo do Paquistão, numa retomada do antigo relacionamento que o Paquistão tinha com os Estados Unidos. Mas isso também significa que é um sinal para a China, que a China reconhece que isso está acontecendo. Essa é a questão entre Paquistão e Índia, que é revelada ao olharmos para o que a Organização de Cooperação de Xangai fez há 3 meses e ao analisarmos o que foi dito na declaração de Tianjin. Sinto muito, pessoal. É muito difícil conseguir as 20 páginas da declaração de Tianjin, e é preciso dizer que a mídia estatal chinesa é incompetente em disponibilizar essas 20 páginas. Em vez disso,
Eles querem que leiamos o resumo deles, o que é uma grande pena. Nosso segundo fantoche é Nikol Pashinyan, o armênio. Ele foi, e isso é até engraçado, porque existe uma discussão, e já tivemos isso neste podcast antes, sobre o corredor de Zangezur. Só para lembrar a todos, sem usar um mapa e sem entediar vocês logo cedo, este é o corredor entre o Azerbaijão continental e seu território, Nakhchivan, cruzando o limite sul da Armênia na fronteira com o Irã. Chama-se Zangezur. Esse é um nome geográfico e tem uma história interessante e longa, com a qual não vou cansar vocês agora. No entanto, o líder azeri, o presidente Aliyev, mencionou claramente que nas conversas bilaterais, nas conversas paralelas que estavam acontecendo entre ele, Pashinyan e Erdogan, o presidente turco e outros presentes nessa reunião, houve uma longa discussão sobre corredores de comércio. Agora, isso é importante para a China, é importante para a Índia, é importante para todos na SCO porque os conecta aos mercados do Extremo Oriente, do Oceano Indo-Pacífico e assim por diante. O que Aliyev disse foi que com o apoio chinês, há apoio para conectividade, corredores de transporte, investimentos massivos no corredor Norte-Sul, no corredor do Meio e em Zangezur. E ele usou essa palavra. Agora Pashinyan aparece e faz sua imprensa divulgar. Rejeitamos o uso do termo Zangezur pelo Sr. Aliyev porque achamos que deveria ser chamado de TRIP, o Projeto Internacional Transregional para a Paz e Prosperidade. TRIP. Pashinyan teve a ousadia em Tianjin de dizer, vocês não devem chamá-lo pelo nome geográfico, devem chamá-lo pelo nome TRIP. E rejeitamos o que o Sr. Aliyev disse. Se isso é o melhor que um apoiador de Trump pode fazer. Dentro da SCO ampliada, é uma derrota clara, um tiro que saiu pela culatra. Também contradiz a alegação de Trump de ter feito a paz entre a Armênia e o Azerbaijão, da qual o corredor de Zangezur, a TRIP, é o ponto central. Porque lembrem-se, pessoal, do que já explicamos antes. A ideia de Trump é que o corredor de Zangezur se torne território americano. Ele seria ocupado por soldados americanos. Claro, seriam mercenários. Seriam contratados privados protegendo os interesses dos Estados ao longo da estrada. Em outras palavras, o primeiro estabelecimento de um território dos Estados na fronteira com o Irã. É uma proposta bastante ambiciosa de Trump. Ela foi derrotada pelos chineses e outros em Tianjin. Agora vamos falar sobre o que o Sr. Erdogan, presidente da Turquia, disse. Ele parecia claramente doente e desconfortável em todas as suas reuniões. Agora, não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o estado de saúde de Erdogan. Mas vamos apenas destacar que, se você observar cuidadosamente o que ele disse, por um lado há uma referência ao genocídio de Israel em Gaza, e é uma afirmação absurda de que a Turquia está fazendo tudo possível para impedir isso. Mas ele não menciona a expansão de Israel na Síria. Ele não menciona isso por uma razão bastante óbvia. A Turquia também expandiu para a Síria. Agora aqui temos a SCO, uma organização de estados regionais, começando com segurança de fronteiras e cooperação militar, para minimizar guerras de fronteira entre seus próprios membros, e criar uma coletividade para a resolução pacífica de conflitos de fronteira e limites entre seus membros. E aqui está a Turquia esquecendo de mencionar que está ocupando e dividindo a Síria em aliança com os americanos e com os israelenses. Em outras palavras, o presidente Erdogan ganha a medalha de Tianjin pela hipocrisia e falsidade. E ele continua dizendo, desculpe, estou rindo, que quer contribuir, que a Turquia contribuiu para as necessidades alimentares desesperadas do mundo através de seu papel em facilitar, não o fim do genocídio por fome em Gaza. Não, não, não. Of the Gaza starvation genocide. No. We don't talk about Turkey's role in stopping. Nós não falamos sobre o papel da Turquia em impedir as flotilhas que antes tinham apoio do Estado turco para romper o bloqueio israelense a Gaza. Não, ele não quer dizer isso. Ele se refere, e ele diz, à iniciativa do Mar Negro,
que foi uma operação turco-ucraniana com as Nações Unidas para possibilitar a exportação de grãos ucranianos a partir dos portos do sul, como Odessa, para o mundo. Somente a Rússia se opôs. Isso nunca alimentou os países de baixa renda e famintos. O trigo foi principalmente para o sistema comercial europeu. Então, na verdade, tudo o que Erdogan disse é ou insincero ou falso. Agora, lembre-se de que a Turquia de Erdogan é o único membro da OTAN na OCS e acabou de passar por sua própria versão de uma guerra de fronteira. Portanto, pode-se dizer que está em violação dos princípios da OSCE. Mas esses são os três patetas. Paquistão, Armênia e Turquia fracassam. Vamos ver o que terá sucesso e o que vai vencer. Como você começou, Nima, sim, não se trata apenas da aparência. Há uma determinação muito importante de se alinharem e acabar com o conflito de fronteira, aumentar o comércio e aumentar o investimento mútuo entre Índia e China. Isso é muito importante, e é isso que você quis dizer na manchete. Isso é um grande tiro pela culatra para os Estados Unidos. E está na Declaração de Tianjin como a determinação dos membros de desenvolver a multipolaridade e a soberania individual e independente e assim por diante. Portanto, isso é uma grande conquista. Bilateralmente, há um grande acordo entre Rússia e China para iniciar o gasoduto Força da Sibéria 2, da Rússia passando pela Mongólia até a China. Isso tem sido adiado tanto em princípio quanto na prática há anos. Paz. É enorme. É um acordo muito, muito grande. Não vemos o texto dele. A Gazprom foi a signatária e parece ser mais do que um memorando de entendimento. Já houve muitos desses. Não, este é um compromisso de construir o gasoduto, o que implica que há mais ou menos um acordo sobre a fórmula de precificação do gás que satisfaz tanto o exportador russo quanto o comprador chinês. Então, isso é uma grande vitória em Tianjin. Ligado a isso está a declaração de Tianjin sobre a formação de um clube de energia. Em outras palavras, como resposta à campanha de Trump para prejudicar quem compra petróleo ou gás russo, voltaremos a isso em um minuto, ao compromisso da OCS de unir e coletivizar seus recursos, de redesenvolver seu comércio de energia, para resistir às tentativas americanas de destruir o comércio de petróleo da Rússia com a OCS. The Russian SCO oil trade. Now, those are really major achievements. Essas são realmente conquistas importantes da OCS, mas você poderia dizer, como você mesmo disse, Nima, que são Modi e Xi no centro do palco. Agora há algo realmente estranho e ausente. Por que não há menção à guerra na Ucrânia? Nenhuma. Agora deixe-me olhar aqui e ler o que o presidente Putin disse e depois o que veio da explicação de Yuri Ushakov sobre o que foi alcançado em Tianjin. O presidente Putin fez 2 discursos, um na reunião do Conselho de Chefes, em 1º de setembro, e ele disse, gostaria de destacar que os entendimentos alcançados na recente cúpula Rússia-Wales no Alasca, espero, também estão avançando nessa direção de resolver a crise na Ucrânia, abrindo caminho para a paz na Ucrânia. Na verdade, ontem no almoço, nosso anfitrião gentilmente organizou a participação de membros das reuniões da OCS. O presidente Xi e eu já discutimos essa questão. Eu o informei em detalhes sobre os acordos alcançados durante minhas conversas com o presidente dos Estados Unidos. Naturalmente, para que uma solução para a Ucrânia seja sustentável e duradoura, a causa raiz da crise que acabei de mencionar, e que já foi discutida muitas vezes, precisa ser abordada. Mas repare que o que ele disse primeiro foi entendimentos alcançados em Anchorage. Depois ele disse acordos alcançados em Anchorage. Bem, há uma grande diferença aí. Vamos voltar a esse ponto. Mas ele não explica nada. Ele simplesmente ignora o fato de que a SCO não fez nenhuma declaração sobre a guerra na Ucrânia. Então aqui está o que Yuri Ushakov, o assessor de política externa do Kremlin para o presidente Putin, disse ontem, isso foi divulgado pela TASS em 2 de setembro, sobre como o tema da Ucrânia foi discutido na cúpula. Na cúpula da SCO, Putin informou muitos de seus colegas sobre sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Biden, no Alasca.
O presidente falou sobre isso com vários colegas, incluindo Xi Jinping e, claro, o primeiro-ministro da Índia. A questão da Ucrânia foi discutida à margem da cúpula da OCS. A margem foi discutida, cito, não tem como evitar falar sobre isso. Também disse ontem que nosso presidente discutiu os acordos alcançados em Anchorage com o presidente Biden. Isso é muito peculiar e não é discutido ou explicado na imprensa russa. E eu não vi, me desculpe, nenhuma discussão pública sobre se isso representa um fracasso do lado russo, porque é isso que os ucranianos estão dizendo. Os ucranianos vieram a público e disseram que não há menção à Ucrânia na declaração de Tianjin. Não há mesmo. Isso é correto, é uma derrota da diplomacia russa. Yuri Ushakov diz que conversamos muito à margem. Yuri Ushakov says we did a lot of talking on the sidelines. That seems to corroborate that on the... Isso parece corroborar que na sessão plenária e na declaração final não há menção à Ucrânia, mas há menção a Pahalgam. Como é que os indianos conseguiram, em 12 semanas, superar a oposição paquistanesa, enquanto os russos não conseguiram? A resposta, e isso é totalmente especulativo, e já posso ouvir os gritos da nossa audiência do podcast, é que os chineses não quiseram. Os chineses realmente queriam que o Paquistão fosse colocado em seu devido lugar. Um lugar sério, e a verdadeira reorientação deles é em direção aos Estados Unidos. Os chineses não quiseram qualquer proposta. Agora foi algo entre chineses e indianos? Bem, algo muito peculiar acontecendo, e eu não entendo. Vou apenas explicar. Isso levanta a questão de se o presidente Trump sabe o que está fazendo, se ele tem alguma capacidade mental. Esse é outro assunto, podemos falar sobre isso depois. A reunião em Anchorage ocorreu em 15 de agosto. Sim, todos concordam. Seja lá se foram feitos acordos, como Putin disse, ou entendimentos, como ele também afirmou, foi em 15 de agosto. E um desses entendimentos era que não haveria sanções secundárias contra a Índia, punindo-a pelo comércio de petróleo com a Rússia. E, no entanto, em 27 de agosto, 12 dias depois, pronto, aparece a punição tarifária secundária para a Índia. E não parece que Trump sequer soubesse que isso estava acontecendo naquele dia. Ele então publica um tweet. Tenho isso em algum lugar na minha mesa. Ontem, 1º de setembro. Ontem foi 1º de setembro? Acho que sim. Finalmente explicando por que isso aconteceu. Entre 27 de agosto e 1º de setembro, é bastante tempo para o presidente dos Estados Unidos perceber que algo havia sido decidido em seu nome. A punição à Índia veio mais rápido do que Trump sabia. Ele então publicou um tweet, cuja última linha é: ainda pode haver alguma possibilidade de negociação com a Índia. De qualquer forma, aqui temos um problema do que não foi resolvido na OCS. A grande e poderosa troika, China, Índia e Rússia, ainda não concorda totalmente sobre todos os meios de combater Trump e como lidar com as armas dele contra eles. John, Sim. John, você mencionou o gasoduto que vai da Rússia para a China. Aqui está o mapa. Aí está, o Força da Sibéria. E eles estão falando sobre o Força da Sibéria 2. Sim, é isso mesmo. Acho que não se trata apenas dos Estados Unidos. Isso é enorme para a Europa. Você vê como a Europa está perdendo com tudo isso. Sim, é verdade, não há dúvida. A Ucrânia também está perdendo. A Ucrânia transferia gás da Rússia para a Europa e para a Alemanha. Há spitting sobre isso na Europa. I don't know how do they feel about it in Europe. Better ask them. Melhor perguntar a eles. Não posso falar sobre esse ponto, mas não há como negar, e você está fazendo uma observação muito valiosa, que o atraso nas negociações entre Rússia e China, principalmente sobre preços, parece ter chegado ao fim. E isso ocorreu sob pressão dos estadunidenses para cortar todo o comércio de energia russa. Então pode-se dizer, como você destaca em nossa conversa de hoje, que isso saiu pela culatra para Trump, que sem a pressão de Trump,
o lado russo e o lado chinês talvez ainda estivessem discutindo. Deixe-me dar uma ideia para o pessoal de casa, porque não sei exatamente quais foram os pontos de disputa, mas eles têm sido sobre preço, principalmente sobre preço. E pela minha experiência no comércio de metais entre Rússia e China, sempre houve diferenças significativas na forma como os chineses veem a precificação para compromissos de capital muito grandes. Eles estão investindo cerca de 40% dos aproximadamente 15 bilhões de dólares para construir essas linhas que você acabou de mostrar no mapa. Eles querem flexibilidade na precificação. Os chineses querem atrelar o preço às variações, para cima e para baixo. Existem várias maneiras de fazer isso, mas o lado russo, tendo construído toda a infraestrutura do campo de gás e o gasoduto do seu lado, quer fixar um preço. E ambos os lados querem desvincular o preço do mercado de energia dolarizado. Eles discutiram sobre a ligação entre o preço do petróleo e do gás, que é uma das formas de precificação. Eles discutiram sobre precificação à vista. E então qual seria o parâmetro de referência? Eu não sei, mas foram anos de discussões entre dois lados que pensam de forma diferente, ainda que sejam parceiros, em um projeto de capital que vale múltiplos bilhões de dólares. Mas agora Trump transformou isso em uma questão de segurança militar e importância estratégica. Problema resolvido. Eles chegaram a um acordo. John, John, quando se trata da Índia, você acha que Modi está se aproximando do Oriente? Ou ele está tentando mostrar que vai se mover nessa direção para, de alguma forma, pressionar o governo Trump? Não, eu não acho isso. Deixe-me explicar. Existe um compromisso muito próximo, duradouro e futuro entre a Índia e a Rússia. Não há dúvida quanto a isso. Os problemas que precisavam ser resolvidos a curto prazo também foram afetados, vamos chamar assim, pelo efeito colateral de Trump. Isso se deve à dificuldade dos indianos em usar suas rúpias para pagar pelo petróleo russo que pode estar precificado em rublos ou em dólares. Há um histórico nos últimos meses, na verdade, é mais longo, da resistência do Banco Central da Rússia às propostas indianas para melhorar os sistemas de pagamento entre os dois países, não só em energia, mas também em transferências de armas e outros tipos de comércio. Essas são questões que amigos podem resolver com boa vontade e sob pressão dos Estados Unidos, até mesmo o presidente do Banco Central, que deseja o bem aos Estados Unidos e sempre desejou e lamenta esta guerra, pode ser persuadido. Essa é Elvira Nabiullina, a escolha do presidente Putin para permanecer no Banco Central. Ela tem sido um dos principais obstáculos para a reconciliação entre os lados indiano e russo. Mas não há dúvida de que esse é um acordo comercial militar e estratégico de longa data e com futuro garantido. Pelo que entendo, embora eu não tenha certeza porque não conheço o suficiente, fontes indianas me disseram que Trump e Modi chegaram a termos muito claros de acordo sobre comércio, sobre a redução de tarifas indianas, mas não para culturas geneticamente modificadas dos Estados Unidos. Os indianos começaram a permitir, ou concordaram em permitir, que certos tipos de frutas e nozes dos Estados Unidos entrassem no mercado indiano, onde competem com produtos domésticos. Eles estavam muito próximos de finalizar um acordo algumas semanas atrás. Infelizmente, sou apenas um correspondente na Rússia. Não sei por que essa mudança ocorreu. O que suspeito é que foi do lado americano. Se Trump tem capacidade para entender isso, já é outra questão. Como isso foi influenciado pela mudança do Paquistão? Ou seja, a reorientação da liderança militar e das instituições militares do Paquistão para os Estados Unidos após o fim da guerra. Parece provável que seja esse o caso, mas aí entramos no terreno nebuloso. E é realmente nebuloso. Sob Trump,
daqueles defensores da inteligência militar da aliança com o Paquistão e daqueles que desejam punir a Índia como parte de seu esquema de combate contra a Rússia e assim por diante. É complicado e receio que isso seja o melhor que posso fazer para explicar o que está acontecendo. John, here is what Donald Trump tweeted that John, aqui está o que Donald Trump tweetou, onde ele tenta explicar o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Índia. Veja o que ele disse. O que poucas pessoas entendem é que fazemos pouco negócio com a Índia, mas eles fazem uma quantidade tremenda de negócios conosco. Em outras palavras, eles nos vendem uma quantidade enorme de produtos. Somos o maior cliente deles, mas vendemos muito pouco para eles. Até agora, tem sido uma relação totalmente unilateral, e isso já dura muitas décadas. O motivo é que a Índia nos cobrava, até agora, tarifas tão altas, as maiores de qualquer país, que nossas empresas não conseguiam vender para a Índia. Tem sido um desastre totalmente unilateral. Além disso, a Índia compra a maior parte do seu petróleo e produtos militares da Rússia, muito pouco dos Estados Unidos. Agora, eles ofereceram cortar suas tarifas para zero, mas está ficando tarde. O que está ficando tarde, na sua opinião? but it's getting late. What is getting late, in your opinion? Well, pardon me. Thank you for reading. Bem, me desculpe. Obrigado por ler isso e colocar na tela. Isso é muito valioso. Existem dois elementos que você pode ver nesse tweet. Um elemento é o chamado relacionamento comercial. E os números não me vêm à mente agora, então não posso dizer quais são esses números ou o quanto o Trump os distorceu ou exagerou a desvantagem dos Estados Unidos. O que posso dizer, com base nas minhas fontes indianas, é que os dois lados estavam muito próximos de um acordo pouco antes da guerra. Esse é um ponto. O segundo é que você pode ver nesse tweet a punição para a Índia. Então há dois braços nessa negociação. E sua pergunta está exatamente certa. O que está ficando muito atrasado? Essa foi a, como dizer, isca ou sugestão do Trump de que as tarifas punitivas que entraram em vigor, a punição por negociar com a Rússia, que entrou em vigor em 27 de agosto para a Índia, mas não para a China, entrou em vigor em 27 de agosto, 12 dias depois de ele prometer a Putin em Anchorage que iria adiar tudo isso. Apenas 12 dias. Pode haver espaço. Está ficando tarde, mas ainda não acabou, se é que você me entende. A questão é, e eu já disse isso, que aquele tweet apareceu ontem, certo? 1º de setembro. Por que isso não foi dito então? Se você tem uma negociação comercial séria com um país sério, não precisa necessariamente colocar todos os seus termos na mesa. Mas por que Trump não disse isso naquela hora? É porque, na minha opinião, ele não sabia. E isso nos leva à questão de como eles tomam decisões quando o presidente não tem opinião própria. E já vamos chegar ao ponto realmente crucial de como eles querem arranjar uma briga com, ou como querem continuar a guerra com a Rússia em 1 minuto. Como eles, a administração Trump, tomam decisões quando o presidente não tem opinião própria. Ele não sabia das coisas. Bem, parte da resposta você pode ver no tweet. Parte da resposta você pode ver na ação. Algumas dessas coisas são feitas antes de Trump realmente saber que estão acontecendo, para pressioná-lo a publicar um tweet concordando. Veja, o tweet é ex post facto. Não é apenas o brilhante negociador intensificando, intimidando o outro lado para chegar a um acordo de última hora. É o contrário. Mas a questão de quem o faz fazer o quê? Isso é algo que podemos discutir ou deixar para outra ocasião. Eu respeito meu colega Jim Jatras, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado, que levantou a questão. Trump tem uma mente. E acredite, muitos de nós que participamos de podcasts já fomos funcionários do governo em alto nível. Paul Craig Roberts ocupou um cargo sênior no Tesouro. O coronel Wilkerson foi um alto oficial nas Forças Armadas e depois no Departamento de Estado, com Colin Powell. E, obviamente, o embaixador Freeman esteve no topo da formulação de políticas no Departamento de Estado. Pessoas com experiência oficial veterana entendem quando o presidente está no comando.
portanto também entendem quando ele não está. O que estamos tentando transmitir aqui é um processo de tomada de decisão bastante único. Não se trata simplesmente de o presidente estar deitado no quarto do andar de cima da Casa Branca, como Woodrow Wilson, paralisado por um derrame enquanto o governo era comandado no andar de baixo por sua esposa e pelo coronel House, ou pela turma de Blinken ao redor do presidente Biden. The Blinken gang around President Biden. When serious presidential disability arises, Quando surge uma incapacidade presidencial séria, é assim que ela se apresenta. Olha, até estou rangendo. Eu tenho alguma incapacidade? Essa é uma situação única em que há uma incapacidade presidencial que está sendo incentivada pelo círculo ao redor dele e transformada nessa exibição de tomada de decisão por tweet. Só que não é exatamente uma tomada de decisão, é outra coisa. Mas o tweet que você apresentou deixa uma explicação que chega tarde demais, e uma pequena indicação para a Índia de que, se o Sr. Modi quiser aderir, pode haver alívio na questão das tarifas punitivas. O problema é que há uma facção clara e forte ao redor de Trump que quer punir a Rússia e continuar a guerra. E esse é um dos métodos. John, do you feel that John, você acha que um dos motivos para a Armênia e o Azerbaijão, acho que durante a reunião entre o Irã e Erdogan, Irã e Turquia, eles falaram sobre o que está acontecendo em Zangezur, como você mencionou, no corredor de Zangezur. O Irã disse, não vamos aceitar o que está acontecendo lá. Como você vê as discussões não só entre Irã e Turquia, mas também entre Irã e Rússia? Por mais de 2 horas, o presidente russo e o presidente iraniano conversaram. Você acha que a questão da Armênia e do Azerbaijão foi discutida? Acho que é um palpite justo. Para ser honesto, ao me preparar para o podcast de hoje, esse foi um dos assuntos sobre os quais eu não estudei. Me desculpe. Você sabe mais então, se sabe mais. Por que não responde à sua própria pergunta? Tudo o que posso dizer é que, como você já disse antes, o presidente Pezeshkian foi, digamos, dissuadido da ideia de que os Estados Unidos poderiam ser negociáveis. Portanto, não há alternativa a não ser a Rússia. E, quaisquer que fossem as facções militares e políticas que se opunham à integração das defesas aéreas russas antes do ataque israelo-americano, essa disputa interna parece ter sido resolvida, talvez em parte devido à forma como os israelenses atacaram e mataram líderes militares no Irã. No entanto, o que deve ser um ponto constante de discussão é a segurança das fronteiras do Irã, e isso inclui o corredor de Zangezur, bem como a presença americana nesse corredor, presença militar, e a possibilidade de presença americana junto aos paquistaneses na fronteira leste do Irã, a fronteira ocidental Baluchi do Paquistão. Essa deve ser uma nova questão a ser discutida entre os presidentes do Irã e da Rússia. Essas seriam as minhas suposições. Quais são seus palpites? Porque o motivo de eu estar te perguntando isso é que não se trata apenas do Irã e da Rússia em termos de segurança. Também envolve as iniciativas do Cinturão e Rota por parte da China. Todos eles estão de alguma forma envolvidos no que está acontecendo na região, na Armênia e no Azerbaijão. Sim. E você sente que houve algum tipo de aviso ao Azerbaijão e à Armênia por parte da Rússia, Irã ou China? Porque, como mencionei, não é apenas econômico, é segurança, economia, e tudo está de alguma forma conectado. Talvez aviso seja uma palavra forte demais. Os chineses não avisam porque não têm meios para isso. Avisos geralmente vêm acompanhados de força e capacidade militar, que os chineses não possuem. Apesar de toda a conversa sobre os chineses exercendo atividades no Golfo Pérsico, sua base em Djibouti e assim por diante, os chineses são muito relutantes em exibir força. Eles preferem exibir dinheiro. E como você acabou de mencionar, a iniciativa do Cinturão e Rota é um dos maiores esquemas de suborno já inventados para alcançar algo significativo, estrategicamente para a China
e para todos os outros. Mas isso envolve quantias massivas de dinheiro de suborno, e retirar esse dinheiro é uma das principais formas de persuasão chinesa. John, aqui está uma foto do Gerasimov falando, e tivemos isso ontem. No mapa atrás dele, você vê a imagem da Ucrânia. Sim. E nessa imagem, você vê Odessa e Nikolaev subindo até Kharkov. Eles fazem parte do mapa. Mostra eles como parte da Rússia. O que isso significa, na sua opinião? Eles querem dizer que todas essas regiões que consideramos como zona de amortecimento, Odessa e Nikolaev, subindo até Kharkov, vão fazer parte da Rússia? Elas vão ter algum tipo de, não sei, autonomia, do jeito que a Rússia estava pedindo para a parte leste da Ucrânia, o estado em Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, como pediam no Acordo de Minsk II de 2015. Como é essa região? Qual é a mentalidade por parte dos russos? Bem, antes de tudo, existe uma política unificada para as negociações. Existe uma política unificada para as operações, embora o presidente Putin tenha acabado de anunciar, em uma reunião com o presidente eslovaco Fico, que a guerra elétrica está prestes a ser retomada. Finalmente, o presidente da Rússia tirou o pé do freio que ele havia colocado lá em fevereiro, 12 de fevereiro, após falar ao telefone com o presidente Trump pela primeira vez, para restringir a estratégia da Rússia de privar a Ucrânia da eletricidade de que precisa para continuar sua guerra. Olhando para aquele mapa que está na parede do Ministério da Defesa, você está certo em fazer a pergunta, mas as respostas estão sendo intensamente negociadas neste momento, não é mesmo? Então estou mostrando jornais com palavras como o mapa da zona de amortecimento, o significado da zona desmilitarizada, o significado das garantias de segurança. Agora aqui temos este jornal. Esses são os principais vazamentos. Este é o The Telegraph de Londres. Este é o Financial Times de Londres. Na verdade é um órgão de propaganda japonês, mas os britânicos são muito solícitos e escrevem a propaganda para seus patrões japoneses. E aqui está o Político. Agora, todos eles receberam instruções sobre como descrever uma variedade de elementos do slogan Garantias de Segurança e incorporar a noção do que a Sra. von der Leyen chamou de Garantia dos Dassamins. Até que ponto esses vazamentos servem para pressionar o lado americano a chegar a um acordo, não está claro. Vamos analisar alguns desses pontos. Porque, antes de tudo, não está claro que o lado russo aceitará qualquer uma dessas chamadas propostas de zona tampão ou zona desmilitarizada. Em segundo lugar, porque o presidente Putin finalmente tirou o pé do freio da guerra elétrica, o nosso lado, o lado russo, agora pode realmente tentar dar um golpe estratégico para apagar as luzes na guerra. E isso é uma grande escalada, exceto por uma decapitação racional da liderança. Mas há um bom motivo para isso. Já falamos sobre isso antes. O presidente Zelensky venceu a luta interna para ser o presidente sucessor. E depois do tiroteio com Perubi, é óbvio que os azovistas estão lutando entre si, o que também é visível no campo de batalha no leste, onde suas unidades estão sendo cuidadosamente selecionadas para destruição pelo lado russo. Agora, em cada um desses documentos vazados, há mapas diferentes. Alguns dos elementos importantes. Tropas dos Estados Unidos estarão envolvidas, mas não serão tropas americanas. Serão mercenários americanos. O lado russo é muito claro quanto aos mercenários. Eles não são protegidos pelas leis da guerra e também não serão protegidos pelas leis da paz. Mas é uma espécie de caminho à la Trump para a paz e prosperidade internacional. A ideia de que você coloca americanos sob contrato e não os chama mais de soldados. Em segundo lugar, há um enorme financiamento europeu para que a Ucrânia continue a guerra comprando armas dos Estados Unidos e utilizando inteligência de satélite, informações de campo de batalha e apoio de comando e controle dos Estados Unidos
para prosseguir o conflito. Na semana passada, chamamos isso não de negociações de desmilitarização com garantias de segurança. Isso é remilitarização. Von der Leyen disse isso, Merz disse isso, o chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro Starmer disse isso, o presidente da França Macron disse isso, e até mesmo a pequena Finlândia disse isso. A Ucrânia deve ter um exército forte. A posição russa é não, não deve. Deve ser neutra. O país deve ser neutro. The country must be neutral. It must no longer have foreign military bases threatening. Não deve mais haver bases militares estrangeiras ameaçando a Rússia, e ela deve ter um exército compatível com a autodefesa, não para ataque. Mas isso não tem relação com as 3 zonas, ou 3 zonas de amortecimento, ou as 3 linhas de fortificação, ou os 3 elementos de força de garantia que estão nesses documentos. A remilitarização euro-americana deixa completamente em dúvida a questão daquele mapa que você viu na parede, porque, antes de tudo, o lado russo está avançando cada vez mais rápido, especialmente no saliente de Zaporozhye, para avançar ainda mais para o oeste. A guerra elétrica, se as declarações do presidente Putin ao Sr. Fico ontem, apenas algumas horas atrás, forem compreendidas, pode estar dando sinal verde para planos que o Estado-Maior já tinha há muito tempo e queria implementar. General Staff have long held and wanted to implement. If the electric war resumes, the Ukrainians will not be able... Se a guerra elétrica recomeçar, os ucranianos não conseguirão se reabastecer, nem poderão receber da Romênia e da Polônia as armas necessárias para continuar. O Sr. Zelensky pode falar sobre 1 bilhão por mês em armamentos futuros, e a Sra. Von der Leyen pode falar sobre 150 bilhões de euros em rearmamento europeu, direcionado em parte à Ucrânia, e os alemães podem falar sobre sua remilitarização alemã de 50 bilhões de euros, e assim por diante. Eles podem falar sobre tudo isso, incluindo a construção de fábricas ucranianas para produzir drones e assim por diante, para continuar a fortalecer, aumentar e escalar a guerra, se não agora um pouco mais tarde. If not quite now, a bit later. That map, therefore, Esse mapa, portanto, reflete, eu realmente não sei por que está na parede, ou por que foi permitido ser mostrado, as possibilidades oferecidas pelo lado russo para se testarem em ancoragem e posteriormente avaliar se estão falando sério sobre desmilitarização ou remilitarização. O homem está falando sério sobre sair ou pretende permanecer de outra forma. Se permanecer significa uma forma disfarçada, é não para a Rússia. É o fim da linha para a Ucrânia. E você pode tirar esse mapa específico da parede, ou alternativamente colorir as linhas tracejadas de vermelho, serão russas ou estarão vazias. A Rússia realmente não quer controlar mais do que a Novorossia e, claro, a Crimeia. As regiões que foram integradas à Federação Russa, mas que não estão totalmente ocupadas, especialmente nos casos de Zaporozhye e Kherson. Fora isso, para o oeste, a posição russa é: vamos ter uma zona desmilitarizada ao menor custo possível para nós sem inimigos. Isso pode ser feito com drones e outros meios. E permitir, com o tempo, Kharkov e Odessa, onde está o dinheiro para eles, e Rússia. E eles irão atrás do dinheiro. A Odessa vai mas da strength muito claro. E é isso que vai acontecer. Você não precisa bombardeá-la até destruí-la, não precisa ocupá-la e não precisa cercá-la. Assim o mapa mudará de cor. Mas do ponto de vista russo, se a intenção de Trump ainda for atrasar, o lado russo vai acelerar sua ofensiva para o oeste e o mapa vai mudar. Sobre a questão específica que você levantou, onde está a zona de amortecimento? Qual a profundidade e como será policiada? E o que ficará fora dessa zona de amortecimento ao redor de Kiev? E haverá um forte da OTAN onde o exército ucraniano irá se rearmar para a próxima rodada da guerra em torno de Lviv, entre a fronteira polonesa e Kiev. Essas são as zonas que aparecem no plano do Telegraph, no plano do FT, no plano da Von der Leyen, no plano Kellogg. O presidente Trump tem uma opinião formada, e se ele tem e entendeu o que o presidente Putin lhe disse em Anchorage, ele vai entrar ou sair.
Here is Aqui está o que Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, disse sobre a forma como Washington vê a Ucrânia. Nesta guerra, não somos parte dela. Trata-se de uma preocupação humanitária com as mortes em massa que estão ocorrendo, além, é claro, do risco sempre presente de escalada e agravamento do conflito. E eu acho que, como todos os americanos, sou imensamente grato por termos um presidente tão comprometido em parar a violência, acabar com as mortes e tornar o mundo um lugar mais seguro para o futuro. Isso é algo que me enche de orgulho todos os dias. Temos tempo para uma última pergunta. Thanks for putting up Stephen Miller. Obrigado por trazer Stephen Miller, para que nosso público possa entender não apenas a importância dele como informante sobre a política de guerra dos Estados Unidos, mas também a mentira extraordinária que ele acha que pode contar. Que os Estados Unidos não são participantes desta guerra, e que a política dos Estados é puramente humanitária, para ajudar a resolver esse conflito. Essa é uma mentira incomum. Miller é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, e não está totalmente claro para mim. Talvez outros ouvintes possam nos ajudar, mas ele quase certamente supervisiona todas as redes sociais, ou seja, os tweets e discursos trumpistas. Ele costumava chefiar, no primeiro mandato do presidente, a diretoria de redação de discursos. Ele também era responsável por aconselhamento de políticas. Miller tem uma carreira muito longa como antirrusso. Sua família judia se originou no que hoje é a Bielorrússia, na região de Brest, do antigo Império Russo. Depois tornou-se Bielorrússia e fica perto da Polônia. Ele compartilha as origens judaicas antirrussas de Blinken e Nuland, da administração anterior. Ele também é um supremacista branco e racista certificado. Ele odeia não apenas russos, mas todos aqueles que acha que pode transformar em política de bode expiatório. Ele liderou a administração Trump por vários anos na questão da deportação de imigrantes ilegais. O que você viu é um indivíduo muito articulado, muito confiante, que não é muito conhecido, mas merece ser. Esse é o sujeito que controla os tweets do Trump. Esse é um dos indivíduos que controla o ódio subjacente à Rússia, aos eslavos, que o governo Trump herdou do governo Biden, do grupo Blinken-Nuland. Isso deve ser compreendido. Essas pessoas Miller controla Trump, ou é o contrário? Bem, acho que é bastante óbvio. Miller é um controlador. Primeiro. Segundo, qual é a natureza dessa mentira? Esse homem não é tolo. Ele entende perfeitamente bem que a guerra na Ucrânia não fez diferença alguma. The Ukraine war has made no difference. None of Trump's peacemaking. Nenhuma das iniciativas de Trump para o Prêmio Nobel da Paz teve qualquer impacto no nível de impopularidade que ele tem entre os eleitores nos Estados Unidos. Esse indivíduo faz parte de um grupo ao redor de Trump que está planejando militarizar a política interna, enviar tropas para acabar com o crime em Washington, D.C., enviar tropas para Los Angeles. Essas são as duas cidades atualmente, mas parece, pelo que eles têm postado no Twitter, que estão se preparando para fazer algo semelhante em Chicago. Se você está vivendo nos Estados Unidos, e convido todos os ouvintes que estão vivendo nos Estados Unidos neste momento a prestar atenção em Miller. Ele representa a militarização dos Estados Unidos, o controle doméstico das principais cidades americanas, especialmente aquelas politicamente influentes no Nordeste, como Washington, D.C. Isso é uma parte crucial da campanha de reeleição deles, com ou sem Trump. As eleições de meio de mandato em 2026, as eleições presidenciais de 2028. Agora, o que a política externa deles e o ódio à Rússia tem a ver com isso? Eles não podem ser vistos como perdendo uma guerra no exterior. Então surge uma mentira absurda. Os Estados Unidos não estão participando, mas apenas conduzindo uma campanha humanitária para trazer a paz. Toda essa ideia de Trump trazer paz ao mundo e ganhar um prêmio Nobel da Paz é uma forma de dizer Lebensraum. Em inglês, vamos expandir o Império Americano e seremos pagos por isso pelos europeus.
E vamos conter as raças inferiores da Europa para nosso próprio lucro. Inferior races of Europe at our profit. We will never allow ourselves to be defeated. Nunca permitiremos ser derrotados por essas raças inferiores, algumas das quais expulsamos de nossas cidades e mandamos de volta para a América Central, outras com as quais lidaremos em diferentes partes do mundo. Isso é uma forma de fascismo. São as morais do genocídio israelense em Gaza com os métodos da Guarda Nacional em Los Angeles e Washington, D.C. E Miller é uma das figuras significativas que precisam ser vistas como perpetradoras de uma mentira de paz, que na verdade significa guerra. E onde a guerra externa, chamada de paz, o esforço humanitário, deve ser entendida como justificativa. O que está sendo justificado? Trump trazendo paz para as cidades dos Estados Unidos antes do início do próximo ciclo eleitoral. Já ouvimos isso antes? Have we heard this before? And where in history, European history, have we heard? E onde na história europeia, já ouvimos uma mentira tão habilmente apresentada? Estou trazendo paz para você expandir sua sala de estar em casa. E os culpados pela nossa situação são esses pequenos traficantes de drogas malvados, e assim por diante, e assim por diante. Isso é racismo, é fascismo e é muito inteligente. Mas é um desastre para os Estados Unidos internamente. E o Partido Democrata não faz ideia de como resistir a isso. Porque se você pode militarizar Washington, D.C., pode ignorar os tribunais. A imprensa se alinha. O que está impedindo Miller? Não consigo pensar em nada. Espero que alguém em casa ouvindo isso consiga descobrir como resistir. Mas um protesto em frente ao monumento de Washington não vai resolver o problema. Sim, muito obrigado, John, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Obrigado por me receber, Nima.